Então, hoje a gente tem uma proposta bem específica, que é conversar um pouco, completar mais um pouco o pensamento em relação às funções do sistema respiratório e da derme, entendendo que esses dois sistemas são complementares e que eles desenvolvem de uma forma bem específica todas as habilidades da nossa convivência. Então, é propósito nosso hoje falar um pouquinho de comportamentos, de posturas, de águas, de pontos do nosso corpo que podemos tocar ou de organizações mentais que nós podemos fazer para que a gente participe de uma forma ainda mais consciente desse grande processo de reescrita que todos nós estamos expostos nesse momento, aproveitando esse grande presente da humanidade, né? Esse presente para a humanidade. A maioria de vocês esteve com a gente nos 2 encontros anteriores e neles nós conversamos principalmente sobre os conceitos, a visão que a gente tem do processo de construção das relações e o experimento fundamental da solitude. O tema continua. A proposta é literalmente essa: ir qualificando em todos nós essas duas potências, que são forças com força equivalente dentro do nosso psiquismo, que são forças com qualidades complementares no nosso psiquismo e que definem, né, a maneira como a gente lida com essas forças, vai definindo de uma forma muito, muito especial sobre a forma, sobre a maneira como a gente se coloca no mundo, como a gente ocupa o lugar que a nós é devido, de que maneira a gente responde às inspirações dadas pela vida, o quanto que a gente participa das respostas, né? Ou do que a gente passa de informação quando nós inspiramos o resto do mundo. Essa consciência de que cada movimento nosso, cada respiração nossa, cada inspiração nossa está determinando a realidade para tudo mais o que existe. Também nós falamos nos nossos encontros anteriores sobre a responsabilidade que temos sobre os processos que vivemos, em relação aos processos que vivemos. Para a leitura fica claro, e eu reforço para vocês e vou falar disso cada vez que eu tiver a oportunidade. Na nossa vida só acontece aquilo que a gente, de alguma forma, encomendou. Consciente ou inconscientemente, somos os únicos criadores das realidades que nós experimentamos, mesmo que a gente não se dê conta disso. E tudo mais que existe na vida além de nós, nos serve primariamente para nos mostrar, nos refletir aquilo que nós criamos para a nossa existência. Os processos de valorização, os processos de não valorização, os reconhecimentos, os não reconhecimentos, as facilitações, as dificuldades, as potencializações que a gente cria ou as carências que são criadas, todas elas partiram de dentro de nós, de alguma das etapas lá, de algum dos níveis do nosso psiquismo. Todas elas estão contando para a gente sobre os contextos, sobre os conteúdos do nosso pensamento. E mesmo que a gente teorize, se esses pensamentos ou se essas projeções são repetitivas, inevitavelmente elas se farão materializadas. E em função disso, para nos sinalizar sobre a realidade dos conteúdos que nós estamos lançando na vida e fazendo acontecer na vida,
acontecem os sintomas do nosso corpo, os mais diversos. Acontecem as evoluções de sintomas e os nossos processos de cura. É muito legal a gente pensar nisso e lembrar que cada vez que a gente experimenta a sensação de curado, nós elevamos a oitava da nossa consciência. Nós chegamos mais próximos de nós. Não porque ficamos sem o sintoma, porque durante o procedimento todo do corpo, durante a evolução da nossa sintomatologia, essa magia da evolução já está acontecendo. Trocentos canais do nosso psiquismo já foram acionados e já estão em processo literal de reescrita enquanto as manifestações estão se desenvolvendo. E quando o corpo entende que aquela matriz se reorganizou de uma forma suficiente para promover em mim mudanças, para promover em mim revisões de valores, para promover em mim o ato de arredar do lugar que eu estou e me colocar num lugar mais próximo da minha verdade, quando o corpo percebe que eu consegui entender uma experiência de vida ou um sentimento psíquico, ele reescreve o organismo em direção ao processo da cura. Com todas as ajudas que nós podemos receber, que a gente pode auto-aplicar, que é o tema de hoje, com todos os recursos que nós podemos desenvolver, verdadeiramente acontece o processo de resolução dos nossos sintomas quando nossa percepção e o nosso entendimento alcança uma porção dos informes dados pela nossa luz. Então, nós temos só um corpo inteiro e temos só um universo inteiro informando para a gente sobre aquilo que a gente precisa saber, principalmente sobre nós mesmos. Para a maioria de vocês, isso já é uma afirmação, né? Mas para a leitura, né? Para a maioria de vocês, mas eu estou recebendo algumas pessoas pela primeira vez agora. Então, para a leitura, cada parte do nosso corpo trabalha para uma esfera do nosso psiquismo. São muitas as esferas do psiquismo e são muitas as áreas que dedicam a sua fisiologia ao cumprimento dos conteúdos, dos estados participantes de cada uma das esferas. Então, para nós, o corpo é a expressão materializada do psiquismo. Cada parte do corpo, cada estrutura, cada tecido serve a uma esfera do nosso psiquismo e os níveis, né, dos tecidos vão trabalhando no sentido de facilitar o nosso processo de aprofundamento em relação a nós mesmos. E à medida que nós vamos conhecendo e tocando o nosso corpo, utilizando das suas capacidades naturais, prestando atenção naquilo que brota como afeto, como sentimento, em cada uma das manifestações do nosso corpo, a gente vai corroborando cada vez mais para a reconquista, a recuperação de estados de equilíbrio, protegidos da possibilidade do comportamento de equilíbrio do nosso psiquismo, ela é literalmente dependente da nossa aceitação dessa incontável variação de estados, de humores, de sentires, de vontades e de não vontades, que a gente vai experimentando ao longo da vida e já é uma coleção grande a cada dia. Então, essa dinâmica é muito dinâmica.
ela é muito variável. E o tempo todo o nosso corpo, com seus sinais, ou com a nossa mímica, está ajudando a gente no processo de autociência, de autopercepção, de autolocalização. Tudo isso para dizer que, embora exista trocentos caminhos para a gente desenvolver e facilitar os nossos processos de cura, que são em número incontável ao longo de cada existência, apesar de todos esses recursos possíveis, existe um fundamental, que é a atenção praticada consigo em grau suficiente para que eu alcance a luz, a minha luz, para que caia uma ficha, para que eu entenda, para que eu olhe para mim com um olhar atualizado, para que eu me veja sem as preconizações que eu próprio me crio. E a gente cria quilos e quilos de preconizações, de predeterminações. A gente estabelece verdades como verdades imutáveis. E a verdade imutável, aos olhos da leitura, é incompatível com a nossa condição. Somos seres naturalmente mutáveis, com 1000 poderes mutantes, mas por excelência mutáveis. Por isso somos seres formados com esse grau de complexidade e tantos níveis, tantos patamares da nossa consciência, porque somos preparados para a resposta, para a produção e para a removimentação da própria vida frente aos infinitos afetos que podem acontecer. São muitos deles. E como eu fortaleci nas últimas 2 vezes, os nossos 2 últimos encontros, de uma forma muito especial, a pele, o sistema respiratório, mas também o sistema cardiovascular, são sistemas que, de maneira mais direta e mais explícita, correspondem a esse movimento todo de como é que eu estou lidando com os meus sentidos. E aí eu fico pensando, essa gama é imensa, né? Esse movimento é muito grande, porque são incontáveis as esferas do psiquismo distribuídas no nosso corpo, cada pedacinho do nosso corpo, cada centímetro do nosso corpo, aos olhos do JC, nosso mentor, é um botão ativador ou regulador de algum tema do nosso psiquismo. Não é um ponto lá e outro acolá. É o corpo todo, é o centímetro por centímetro do corpo, com variação de intensidade ou de estimulação, dependendo da qualidade do toque ou da camada muscular ou da camada profunda, óssea, orgânica, que a gente atinge, principalmente com a nossa intenção. Então, esse é o movimento primordial da leitura corporal. Nós estudamos, nós pesquisamos o corpo centímetro por centímetro, buscando localizar todos os pontos já reconhecidos pela ciência do corpo, que é uma ciência milenar, procurando associar todas essas informações àquelas que definem para nós, segundo o pensamento do JC, quais são as funções específicas dos tecidos específicos, com uma proposta muito fundamental, única quase para a leitura corporal, que é participar do processo de desenvolvimento do conhecimento sobre o corpo que temos. Essa maravilha que nós temos. Esse aparelho absolutamente complexo, mas absolutamente autossuficiente, que somos presenteados por ter.
esse sistema que é capaz de funcionar em níveis inimagináveis em relação às suas forças, às suas potências. E dentro lá dessa ideia que nós estamos trabalhando, esse universo de potências que sou, que cada um de nós é, tem como canal primordial do seu desenvolvimento as nossas relações de convívio. Não importa quais qualidades de convívio, são nas relações de convívio que a gente se representa e com a observação da resposta alheia àquilo que a gente representou, a gente vai conhecendo sobre si. E também é importante focar nisso. Aquilo que o outro diz sobre mim, representa a partir de mim, percebe de mim, é uma referência para eu observar e para eu apreciar quem eu estou a cada momento. É claro que tem lá os significados dados pelo outro, mas antes de eu me encher de felicidade ou de entrar na frustração profunda, eu preciso ter atenção, porque aquilo vai me ajudar a perceber que partes minhas estão entrando no desenvolvimento daquela convivência. O quanto é que eu estou conseguindo praticar de espontaneidade, ou quanto é que eu estou fazendo de contenção, ou de que maneira eu estou praticando o meu estado de presença. E aí, como esse tema é muito amplo, e assim, como eu disse, a gente vai pegar lá a pasta do sistema respiratório e a pasta da pele, são extensões imensas dentro da medicina, dentro do estudo da ciência. Quase que a gente pode dizer que cada um constrói a sua sintomatologia, porque ele faz sempre, cada um de nós faz caracteres muito particulares. Mas dentro dessa ideia de observar quais são as manifestações, o que a gente pode fazer com o nosso corpo para nos ajudar, tanto no desenvolvimento quanto na resolução de agudos, de incômodos que a gente possa experimentar e ligados a esses dois sistemas, a gente elegeu agora de tarde 2 assuntos. A gente elegeu a espontaneidade e a experiência da ânsia, que no seu estado mais desordenado, mais estressado, a ânsia se caracteriza como um estado ansioso. Mas isso é só porque ela entrou em muita turbulência, ela entrou no risco de não ser reconhecida e de não ser validada, que para a leitura é a base dos estados ansiosos. O fato de eu estar portando 1000 ideias, 1000 pensamentos, de eu ser criativo, de eu projetar infinitas possibilidades para as coisas mais usuais, as situações mais inéditas da minha vida, e aquilo ficar muito mais no plano do pensamento, no plano do mental, do que na execução. Esse comportamento é que vai alimentando em nós a ansiedade. Então, se existe ansiedade, e quem de nós não experimenta esse estado nessa vida, né? A vida inteira, na maior parte dela, em alguns momentos, mas o estado ansioso é algo muito conhecido nosso, é muito familiar. Então, a leitura entende que se existe ansiedade, previamente existe uma contenção da espontaneidade. E o sistema respiratório e o sistema dérmico, né, a pele, os anexos da pele, que são os órgãos de desenvolvimento da nossa convivência, mais os estados ansiosos, na sua caracterização de oprimido, de angustiado, de acelerado, de tímido, de desorientado, trocentas possibilidades, de precipitação. Se existe esse processo manifesto, é porque
a qualidade da espontaneidade que nós estamos praticando é, para nós, insuficiente. E eu grifo isso. É insuficiente para cada indivíduo, porque não existe uma tabela. O que, para mim, é o extremo da manifestação espontânea, pode ser a matriz de base, o degrau de base para outros. Não há muita forma da gente poder perceber esse movimento. Mas é muito, muito importante que a gente pense isso. Se eu experimento ansiedade, se eu me sinto pouco localizado, se nas relações eu estou me percebendo um tanto fora do lugar, se eu estou questionando a minha ação nas relações de intimidade ou com o mundo, o tema primordial é exercício insuficiente da espontaneidade. Se há exercício insuficiente da espontaneidade, isso está explícito que há também pouca utilização da naturalidade. E esses dois conceitos, que são irmãos e se complementam muito, fazem parte diretamente das matrizes que vão ordenando essa nossa funcionalidade como seres sociais. Para a leitura corporal, espontaneidade tem um conceito simples. A leitura considera que a espontaneidade é uma condição psíquica e comportamental e que essa condição ela é alcançada a cada vez que eu autorizo a emoção, o sentimento, a vontade, o querer, que naquele momento vigora em mim. Isso não exige de mim que eu conheça toda a gama de emoções e sentimentos. Não precisa disso. Mas, para que exista espontaneidade, é necessário que eu dê um nome a cada sentir meu, na hora que está acontecendo. Né? E se não for exatamente o nome adequado para o nosso psiquismo mais elevado, tanto faz. O nosso mental, e principalmente o nosso mental mais raso, que é esse que nós usamos 90% da nossa vida, esse mental que estabelece conceitos, contornos, as listas do que pode, do que não pode, as padronizações do comportamento adequado, a denominação do comportamento inadequado. Esse é o grau do mental que nós, humanidade, desenvolvemos até então, mas que a cada momento da nossa existência nós estamos sendo estimulados a ultrapassá-lo. E eu posso garantir para vocês que quanto mais a gente se aproximar do nosso corpo, mais rapidamente a gente passa para as instâncias do nosso mental ordinário e as instâncias do nosso mental superior. Para a leitura corporal tem que passar pelo corpo, tem que passar por esse mundo infinito de botõezinhos que a gente tem. E se der para a gente saber quais são, se dá para a gente dar nome a meia dúzia deles, show! A leitura tem essa vontade, ela pesquisa isso, né? Ajuda a organizar o nosso pensamento. Mas, se eu não sei o nome, não tem nenhum problema também, não. Porque o mais importante é que eu experimente o que eu estou sentindo e que, de alguma forma, eu abra os canais da minha espontaneidade. Eu não preciso sair colocando para o mundo que eu estou vivendo. A pessoa mais importante para mim, que precisa saber o que eu estou vivendo, sou eu mesmo. E eu preciso dessa autoridade. A autoridade de estar vivendo aquilo. E eu preciso autorizar a essa autoridade que eu sou
a deixar que aquela pulsão se represente. Se eu olho para aquela pulsão e considero que no meu sistema de crenças, considero que aquela condição vivida não é adequada, não cabe naquele momento, precisa ser melhor lapidada, ou é um absurdo eu estar vivendo, que a gente chega a pensar isso. Eu estou sentindo um trem qualquer, eu falo, gente, é um absurdo eu estar sentindo isso. E não é nada absurdo, tudo que nasce de mim é divino, tudo que nasce de mim tem razão, tem um para quê, mas a gente faz isso com o nosso mental por enquanto. Por enquanto, viu? Que a gente está acendendo. Nessa quarentena, fizeram uma coleção de estímulos gloriosos. Eu tenho certeza que nenhum de nós vai perder essa oportunidade. E a gente vai sair muito mais sensível. Eu falei na semana passada do nosso corpo sensível. A gente vai sair muito mais presente consigo. Quanto maior a presença consigo, voltando à minha prosa, mais alcances da espontaneidade a gente vai fazendo. A espontaneidade para a leitura corporal, ela se desenvolve no corpo inteiro. Mas o segmento corporal que a gente entende, que concentra os fluxos e as matrizes da nossa espontaneidade, são fundamentalmente três, são três segmentos. A face posterior da nossa coxa, a parte de trás da nossa coxa, e isso vai da extensão muscular desde a nádega até a parte de trás, a posterior do nosso joelho, que chama fossa poplita, é um nome bonito. E ali a gente desenvolve, o corpo concentrou ali, segundo o nosso entendimento, ele concentrou ali a área de processamento dos exercícios da espontaneidade. Entre a nádega e a coxa propriamente dito, naquela faixa horizontal que define os dois segmentos, ali nós entendemos como sendo a faixa da nossa naturalidade. E a faixa da naturalidade é a porção mais importante do nosso corpo para a gente acionar ou libertar os fluxos que nos dão, que substanciam, que sustentam o exercício da nossa liberdade para ser espontâneo. Então, começa esse trabalho ali na espontaneidade, na área da posterior de coxa. Tem essa sinalização bem na finalização das nossas nádegas, que é um lugar muito gostoso da gente trabalhar, acariciar. E isso vai ajudando a gente a desenvolver significados para o nosso valor pessoal, que está lá registrado no nosso joelho. Além da posterior da coxa, nós temos, tanto na anterior, na parte da frente, quanto na parte de trás, na posterior dos nossos ombros, grandes e importantes canais que trabalham com o fluxo livre das nossas manifestações. É nesse mapeamento, nessa organização de canais que somos, aqui na anterior e na posterior dos nossos ombros, direito e esquerdo, se concentram os canais que transformam nossos intentos, nossos impulsos, nossas vontades, nossas ideias em ações, em representações. E a espontaneidade também é dependente da qualidade de fluxo dos impulsos. A gente chama pulsão, mas pode chamar também de impulso elétrico, impulso energético, conteúdo do nervo, pode chamar de canal do plexo braquial. É a mesma coisa, né? É só uma ressignificação das mesmas estruturas. Então, aqui, anterior dos ombros, posterior dos ombros. São as áreas que nós podemos tocar como botões libertadores da nossa espontaneidade.
E como a leitura acredita, literalmente, que o corpo é uma unidade inimaginavelmente inteligente, existem trabalhos organizados para a gente desenvolver isso, mas se eu me toco com essa intenção e deixo que no meu toque essa mensagem de autorização para viver o que está vivendo aconteça, a gente está produzindo a libertação da nossa espontaneidade. E o terceiro segmento que falta é a maçã do rosto. Para nós, a maçã do rosto é a superfície, né? A área da superfície do nosso corpo que processa os nossos sentimentos transitórios. É a área do nosso psiquismo físico que cria condições para que a gente se mostre, para que a gente diga, agora eu quero, depois eu não quero, parei de querer, agora eu quero muito, agora eu estou com vontade, agora eu não estou, agora eu estou de saco cheio, agora eu estou totalmente disponível, agora eu estou impaciente, agora eu estou totalmente paciente. E eu cheguei nisso para dizer, admitir isso é o comportamento, é a atitude que mais substratos dá para a nossa espontaneidade. Que mais substratos dá para a gente desenvolver isso? Porque aí eu vou lidando comigo. Eu vou lidando comigo, segundo o meu estar do momento, sem a exigência do cumprimento padronizado, ou preconizado, ou ensaiado da atuação. Já que eu sou um ser mutante mesmo, mutável, já que a estabilidade psíquica admite e aceite essas variações, por que não a gente começar a desenvolver isso? Se não dá para fazer no mundo, faz olhando no espelho, só para você ver o tanto que o olho brilha. Quando eu olho para mim mesmo, meu olho, e digo, poxa, agora eu estou sendo espontâneo. Agora eu estou contando exatamente o que eu estou vivendo, não é assim, Sunimar? Você escreveu para nós. Agora eu estou dando vazão àquilo que está me animando. Porque as emoções e os sentimentos são a nossa animação. É assim que a gente funciona. É assim que essa espécie se nutre. As outras espécies têm lá outras caracterizações. Mas a gente, para estar ativo, para estar em movimento, para eu estar em ação, eu preciso estar afetado. Seja afetado pelo que eu criei, pelo que eu crio, seja afetado pelo que a vida ou outro mundo me oferece, e aí alguma resposta vai acontecer. Então, a leitura se baseia muito nesse pensamento, também tentando falar um pouco, ou explicar, ou dar uma forma para essa dinâmica psíquica. Então, tem que ter uma pulsão, tá? Para nós, toda pulsão é uma ânsia. A palavra ânsia é uma palavra que, para nós, abrange qualquer produção do nosso psiquismo, sem exceção. Toda pulsão é uma ânsia. Enquanto ela não é nominada, enquanto nós não a aceitamos, ela é uma inquietude dentro de nós. Tem sistemas, e principalmente o sistema cardiovascular, que vai trabalhar para transformar essa inquietude num afeto, numa emoção, a soma disso em sentimento, enfim. E aí está a caracterização do estado ansioso. Porque existem mais inquietudes do que afetos representados ou aceitos, né? E esse movimento de transformar inquietude em afeto, a leitura considera que é um movimento que se estabelece no nosso campo físico na passagem do abdômen para o tórax, tá?
O abdômen a gente chama de cerne, né, do ponto gerador das nossas emoções. Ali tem o quarteto de órgãos que gerenciam o psiquismo orgânico, né? E temos também no tórax as estruturas, principalmente timo, pulmão e coração, que sensibilizam esse psiquismo orgânico, ok? Mas a gente entende que quem faz esse serviço, quem ajuda a gente a conhecer ou identificar, dar nome para essas emoções, para essas pulsões, para essa inquietude, é o nosso diafragma. É como se ele organizasse literalmente esse encaminhamento das pulsões, tá? Então, além de ser uma estrutura absolutamente responsável pela dinâmica respiratória, pela dinâmica do sistema de assimilação inteiro do nosso organismo e trocentas outras funções neuronais, porque ele está ali, o nervo vago passa por ali, tem uma par de coisa acontecendo. Além disso, nós entendemos que o diafragma é um músculo que vem da anterior até a posterior do nosso corpo, é uma lâmina poderosíssima, né, que está nesse sentido horizontal do nosso corpo. É ele que vai trabalhando para que seja mais efetivo esse movimento dos nossos impulsos, desde o abdômen até o tórax, e do tórax através dos ombros e através da pelve também, né, porque são relacionados, aquilo seja liberado. Essa conversa toda para dizer para vocês que em todos os recursos que são trilhares para desenvolver a nossa espontaneidade, existe um que se chama assoviar. Para leitura, a prática do assovio é um exercício diafragmático fantástico. Através do assovio, a gente vai maleabilizando toda a extensão dessa placa muscular, que por si só já é bastante flexível, maleável, mas que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida uma dureza nisso. Então, o assovio desenvolve nossa espontaneidade e o assovio também é um excelente remédio para o estado ansioso, já que o estado ansioso está mantendo um tanto de inquietudes lá dentro do nosso abdômen e aquelas pulsões não conseguem circular e completar seu circuito, seu propósito. Então, nós entendemos que retomar, gente, nessa vida, o hábito de assoviar, e assoviar de forma melodiosa, assovie as músicas que vocês amam, né? Lembra, a gente faz uma correlação, né? Lembra do diafragma? Como ele é como uma raia, ele é assim, aquela coisa linda. Aí você vai assoviando, melodiando e vendo a sua raia nadar aí dentro de você. Isso vai devolvendo habilidade respiratória, favorece que a nossa respiração seja mais profunda, faz com que a gente ganhe liberdade, jogo de cintura. Mas aí podem me perguntar, pô, mas e quem não sabe assoviar? Imagina, veja-se assoviando, veja-se, sinta-se, imagine-se, faz o biquinho e escute o som. A magia, ela é impulsionada pela intenção e pela fé. Quando a gente tem recurso e movimento para a coisa acontecer, show, porque a gente lê aquilo com mais facilidade, fica mais fácil para a gente se localizar. Mas se o instrumental não está à mão, não é possível? Imagina, acredita, no éter da vida, tudo acontece.
A gente precisa das representações, a gente precisa dos rituais, porque nós estamos nesse mundo da matéria, da polaridade. Mas não porque essa representação palpável seja essencial à magia. Para a gente praticar essas realidades, a gente precisa acreditar que pode. Então, assim, tá cheia de inquietude, minha irmã Anabela. Faz uma coisa qualquer, faz alguma coisa coerente, transforma. O que eu faço primeiro? Fecha a porta do armário e fala, oba, fechei a porta do armário. Porque o ato de representar já dá para mim espaço para eu desenvolver outras tantas coisas que eu quero viver. Então, dentro dessa proposta de desenvolver espontaneidade, eu já contei lá as áreas que a gente vai mobilizar nosso corpo. Vamos pegar a posterior da nossa coxa, fazer carinho ali, sabe? Apalpar nossas nádegas. As nádegas são estruturas, são pedaços muito importantes no nosso corpo, porque elas respondem para o nosso poder de autorrefazimento. O ânus é a parte do nosso corpo que desenvolve a inteligência da administração da própria vida. A nádega nos refaz, a base nos dá a naturalidade, a posterior do coxo, na coxa nos dá espontaneidade. Então, a gente pega essas áreas. Enquanto está pegando essas áreas, vai assoviando. Pega aquelas músicas que te remetem a experimentos emocionais gostosos. Não vai fazer coisa que sacrifica também, não. É tudo no prazer, é tudo no gozo. Aquela musiquinha que leva você no seu orgasmo psíquico, e vai assoviar ela todo dia em orgasmo psíquico. Imagina ali o seu diafragma se movimentando. Isso é fundamental, gente, para qualquer manifestação respiratória, não importa a sua gravidade. Adoeceu pele, adoeceu respiração, nós precisamos de diafragma. Existem trocentas técnicas. Algumas são difíceis da gente fazer, mas assoviar ou imaginar que a gente está assoviando, a gente pode fazer em simultânea qualquer outra atividade na vida. Não precisa esperar o momento que eu vou me dar tempo de cuidar de mim. Vou fazendo. Então, eu convido vocês a voltar a assoviar. Uma vez assoviando, o outro movimento corporal que nos ajuda na espontaneidade é rebolar. Quanto mais a gente mexer o quadril, a pelve para a leitura corporal, é considerado o centro de desenvolvimento da intimidade consigo. Para nós também existem outras coisas que mobilizam a energia do nosso quadril, como, por exemplo, o que eu mais gosto, saborear um chocolate. Colocar um tablete de chocolate na boca e ficar passeando com aquilo ali dentro, que a gente mexe com a língua, que eu vou falar dela daqui a pouco, e deixar que os elementos do chocolate sejam encaminhados totalmente para a nossa pelve, para nos trazer languidez, vontade de vida. Gente, nós temos que ser lânguidos. Nós precisamos lamber mais, nós precisamos saborear mais, chupar mais. Tanta coisa boa na vida para ser lambida e chupada. Está quase tudo ao alcance da nossa mão. Vamos praticar isso. Vamos trazer languidez. Mas a pelve, né, que é esse centro de organização da nossa intimidade, ela precisa ser mexida mais. A gente pode desenhar o infinito, a lemniscata, a gente pode sambar, a gente pode criar passo, a gente pode brincar de bambolê, a gente pode simplesmente rebolar, movimentar a nádega, tocar a pelve, tocar a nossa genitália e o baixo ventre, o períneo, entendendo que eu estou trabalhando no meu corpo para devolver para mim ou qualificar em mim a espontaneidade.
O movimento da pelve, de uma forma geral, leva a gente, o rebolar, de uma maneira geral, leva a gente a um outro posicionamento do nosso tronco, do nosso tórax. Então, à medida que a gente vai soltando a nossa pelve para acionar as suas inúmeras funções, mas principalmente com a intenção de movimentar a nossa espontaneidade, a gente vai colocando a articulação glenomeral, a cintura escapular no lugar. A gente reposiciona a nossa cabeça, porque trabalhar só aqui, se lá embaixo estiver duro, demora muito para dar resultado. Então, se a gente começa de baixo para cima, sempre funciona melhor no corpo. Se a gente começa do pé e vai subindo, a evolução é sempre mais rápida na visão da leitura, ok? Então, a gente vai mobilizando a pelve, vai arrumando o tronco. Quanto mais o tronco arruma, mais força de posicionamento eu tenho e mais facilmente a gente fala de si, gasta essa função primordial, que é permitir a manifestação verbal e na mímica dos sentimentos que são transitórios. Eu posso garantir para vocês que isso dá vida infinita para o ser humano. Eu estou sentindo isso, eu represento. Não tem nenhum risco, basta que eu fale na primeira pessoa. Se eu conseguir não praticar nenhuma transferência de responsabilidade, falar na primeira pessoa, eu sou totalmente livre para dizer tudo que eu estou sentindo. Eu não vou dizer, você me dá tesão. Eu vou dizer, eu sinto tesão quando te vejo. Você não me dá raiva. Eu digo, eu percebo a minha raiva agora, enquanto eu estou aqui com você. É tudo na primeira pessoa. Né? Isso vai permitindo que a gente trabalhe com todas as emoções. Eu sei que talvez não seja fácil, porque nós não estamos habituados a isso. Não estamos habituados a isso. A nossa referência ainda está muito no de fora. Então, tem gente, a maioria de nós só, 80%, que quando quer falar de si, fala assim, sabe quando você sente isso, isso, isso? É assim que a gente consegue expressar as coisas. Quando você sente isso, 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 pois é, eu estou sentindo mais ou menos assim. Tão reduzida ainda é a nossa liberdade para o exercício da espontaneidade. Então, assoviou, rebolou, movimentou a pelve. Chegou a hora da gente movimentar a pele, roçar a nossa pele, roçar. A leitura corporal chama esse toque de prazer. É um toque praticado na pele de uma forma bem superficial e de uma maneira muito especial nas áreas que têm predominantemente velos, né? Que são aqueles pelos fininhos, dourados que a gente tem e que são as antenas mais poderosas da superfície do nosso corpo. E de dentro também, porque nosso organismo tem muitas áreas de velos, né? E, na realidade, os velos, eles são grandes estimuladores, são grandes leitores de tudo aquilo que nos sensibiliza. São os radares que abrem tanto para a captação quanto a emissão dos nossos sinais. E para a leitura, esse toque de prazer é o toque fundamental nas desordens respiratórias. Independe da graduação da desordem respiratória, a qual quadro sistêmico aquela desordem pertence. Se a gente toca a região dos nossos velos com suavidade, isso sensibiliza e ajuda a organizar a função alveolar, ajuda a organizar a atividade de todo o nosso aparelho respiratório. E quanto maior a sensação de desejo, de prazer, de gozo sexual eu aplicar no toque que eu estou me fazendo, mais eficiente ele é. Agora que todos nós estamos sendo convidados a aprender a respirar
aplicar-se o toque de prazer é um maná. Quem pode fazer... Olha que legal, Elga, que você está contando. Quem pode fazer esse movimento compartilhado, juntou a fome com a vontade de comer. Maravilha! Mas, nesses tempos onde os contatos estão mais limitados, né? E, independente disso, JC está aqui me colocando agora, a gente devia praticar isso todo dia na vida. Acariciar-se, amar-se, namorar-se, atender-se. E esse movimento, então, de procurar as áreas do nosso corpo mais sensíveis, imagina um estado de tesão. O nome é esse mesmo, tesão. Imagina um estado de tesão no orgasmo, traz de volta orgasmo sexual, que pode ser no sexo, na comida, frente a um filme, escutando música, tudo isso é sexual, né? Traz aquela energia, aquele estado para a palma das suas mãos e toque o seu corpo. Um toque muito, muito, muito suave. Isso aumenta o fluxo da nossa respiração, qualifica, aprofunda a nossa respiração, liga nossos canais, dá a gente muito mais coragem para o posicionamento, dá a gente a tal da liberdade para ser autêntico. Permite que a gente troque utilizando as nossas verdades para trocar, com menos arranjo, com menos adaptação. Eu convido todos vocês a roçar a pele. Vocês estão fazendo aí com a mão cheia de tesão? Faz aí, gente, aproveita. A mão cheia de tesão, passa no corpo, vão amar a si mesmo. Não é bom, gente? Nossa, eu acho isso uma delícia. Se tiver, então, debaixo de um chuveiro de água quente, já sai de lá toda molhadinha por outros caminhos, independente da água. Ai, gente, eu não aguento, quero falar. Eneida, eu fui criada com isso. Minha mãe trabalhava à noite e meu pai ensinava para a gente dormir e fazer esse toque. E era um gozo. E eu nunca disse isso para ele, já morreu. Mas agora que ele saiba, que eu gozava com isso. E eu ensino Então, aos filhos. Olha que moço esperto esse seu pai. É isso aí, Elga. E nós temos que ressuscitar isso. Tá vendo? É bem mais antigo, né? É bem mais antigo. Né? Porque o pai da Elga também provavelmente poderia ser meu pai. Então, são muitas décadas que isso é uma verdade. É isso aí. E você tem praticado atualmente? Tenho. Eu te conheci, convidei a dermatologista que está tratando a acne do meu filho, está aqui, a Marcela, e ele está fazendo um tratamento, mas você sabe que eu estou usando essa técnica com ele agora que ele está em casa. Ele morava num centro de treinamento e essa acne surgiu por conta de bullying, essas coisas de esporte, né, complicadas, que são muita meta, muita coisa. Então, ele fez muita acne e muito cravo. E eu tô tratando ele com essa coisa sexual, porque ele está com 15 anos. Então, tudo isso, eu tô tratando ele com isso intuitivamente, Nereida. Isso. Impressionante. Essa é a intuição, é a sabedoria do nosso ser. Amém. Né? Obrigada, Elga, por colocar. Elga. E nós sabemos isso o tempo todo, assim, né? Como a Elga está trazendo para vocês uma experiência real, prática. Eu estou contando para vocês que para a gente conseguir espontaneidade é muito mais se aproximar de si mesmo do que fazer qualquer outro processo, gente. Quanto mais eu aproximo de mim, quanto mais eu vivo meu corpo, quanto mais eu me sinto, quanto mais eu me considero, mais esses canais da espontaneidade vão acontecer. Quanto mais eu uso essa energia da sexualidade num processo de autoatendimento, de sensibilização, mais educa a vibração da sexualidade para o sexo. Nós todos podemos ficar muito organizados dentro disso.
Vários sintomas podem acontecer quando a gente faz isso. A gente pode ter transpiração aumentada, a gente pode ter umas coceirinhas, a gente pode viver uns frissons. Tá tudo certo, tá tudo arrumando, né? Um frissonzinho ajuda a gente a ordenar a nossa vida, a descobrir o que é que a gente gosta, de que maneira que a gente pode lidar com as coisas. Mas olha, gente, o toque do prazer é fundamental, né? Assim, de todas as técnicas que eu conheço, e entre aquelas que eu já experimentei, o alcance do autotoque livre, sexual, mas não genital, para mim, virou a moeda. E aí, pode até ser genital também acontecer, não tem problema, tudo é parte do nosso corpo. É só o sentido. Como diz a minha filha Ju, é a chave. Né? Não é genital, é sensorial sexual. E aí, se a sexualidade adentra, show de bola também. Tá tudo valendo. É parte nobre do nosso corpo ligada à experiência do prazer. Então, olha, assoviar, rebolar, roçar o corpo, sensibilizar ao máximo o nosso corpo. E aí, a outra coisa que eu trago é ressuscitação do saboreio. Saborear todos os alimentos, degustar tudo, principalmente a água. Aos olhos da leitura corporal, a água é o nutriente mais sensibilizador que esse planeta nos oferece. Nós entendemos que toda a vida, todas as formas começam lá na água. E a partir daí vai se desenvolvendo e criando 1000 braços. Mas saborear é uma função ordenada por 2 centros de força, organizados cá, né, no nosso hipotálamo. E o ato do saboreio é o ato que mais nos lubrifica. É o ato que mais adequa a umidade do nosso organismo para a funcionalidade, principalmente a funcionalidade respiratória, que é um sistema com capacidade para produção de muito muco, de muita secreção. E tudo isso está acontecendo e nos parece desordenado porque o corpo está carente de saboreios. Então, é saborear comidas, saborear a água, saborear a si mesmo, saborear um filme, saborear a música, se deixar deliciar, sentir o gosto, manter na boca, esperar a boca salivar para depois engolir. Isso é nutrição absoluta. E a última coisa que eu quero trazer para vocês como possibilidade nossa, né, para facilitar o desenvolvimento da espontaneidade, é principalmente a relação com o movimento corporal. A Thay está perguntando, a água o que é? Para nós, a água é o elemento que dá o formato, que faz a vida acontecer. Nós chamamos a água de o princípio da formatação. Então, nós somos praticamente água com alguns metros de tecido materializado. Então, a água é essa fonte da vida, é a matriz fundamental do movimento da ânsia e das nossas pulsões. Então, assim, esse movimento estabeleceu para nós uma referência de como é que a gente pode aproveitar o nosso corpo, a nossa disposição para a atividade física e, ao mesmo tempo, a gente desenvolver a nossa espontaneidade. A leitura tem uma proposta.
de que a gente vislumbre o movimento antes de executá-lo. Sinta o corpo fazendo antes de fazer. Isso aumenta demais as potências, as competências da nossa propriocepção. Isso lubrifica o nosso corpo muito mais, possibilita um trânsito mais livre dos impulsos. Impulso transita por músculo. A espontaneidade é do tamanho da qualidade do fluxo de impulsos pelos nossos músculos. Então, desenvolver o movimento, desenvolver a ação, fortalecer o corpo, alongar, flexibilizar cada articulação, e não importando tanto qual escola de desenvolvimento físico eu escolhi frequentar ou desenvolver. Antes da realização do movimento, realize o movimento sensorialmente. Antes de sair para caminhar, visualize você caminhando, visualize o seu corpo se preparando para a caminhada, visualize os pontos de apoio todos bem definidos. Antes de alongar, sinta-se alongado. Antes de pegar uma coisa pesada, sinta-se contraindo os músculos. E depois, evolui do jeito que você quiser. Você já unificou a história, você pegou já todos os sistemas e já movimentou de uma forma mais equilibrada ou mais uniforme o seu todo, tá? Então, essas são as dicas que eu tenho para a gente desenvolver um pouco mais a nossa espontaneidade. Eu pedi a Isabela para lançar para vocês aí no chat algumas receitas que para leitura corporal não chama receita, na verdade, chama recurso. Alguns recursos que a leitura corporal utiliza, a Ju vai colocar. Alguns recursos que a leitura corporal utiliza para ajudar no desenvolvimento dessas possibilidades do nosso corpo. Para nós, tudo que existe no mundo é princípio. De torrão de terra a hóstia, tudo é remédio, dependendo do como a gente usa, a noção que a gente dá, o que é que nós estamos experimentando, qual que é a intenção que é aplicada. Então, nossa farmácia está à nossa volta também. Existe essa farmácia à nossa volta, né? Torrão de terra é importante, todos os alimentos são importantes, sal é importante, açúcar é importante, todos os sabores são essenciais. E o JC e o Sou o Shang Lin, que são os mestres da leitura, eles relacionam os princípios todos de quaisquer alimentos, sem nenhuma classificação de alimento saudável ou não saudável. A gente não tem esse entendimento, né? A gente não observa dessa forma. Associa todos os alimentos uma função dentro do psiquismo. E como a gente também entende que cada porção do nosso corpo está ligada ao psiquismo, a gente utiliza águas produzidas por esses vários elementos, incontáveis elementos, para a ingestão com o objetivo de facilitar um pouco mais a atividade psíquica e saudável do nosso organismo. A primeira que ela está colocando aí para vocês é o elemento fundamental para nós para tratar o estado de ansiedade, que se chama chuchu. Para nós é o ansiolítico mais importante que existe. Eu vou contar da ansiedade e vou falar disso para vocês. Posso seguir? Tudo bem?
Nessa falação toda que eu estou, posso ir? Então assim, a Ana está dizendo que está conseguindo visualizar, tem que ir lá no chat, Ana. Alguém te explica aí, porque eu também não sei mexer com isso, não. Mas aí a gente conseguiu desenvolver esse movimento todo com o estado da nossa espontaneidade. E faltou eu contar para vocês qual que é o sentimento fundamental dessa região da maçã do rosto, que eu disse que faz a representação dos nossos sentimentos transitórios. A função primordial é desenvolver em nós a virtude da transparência. Se eu aciono em mim a liberdade para ser transparente, o meu corpo inteiro respira, gente. A troca é de 100% da minha superfície. Não vai ficar sentimento parado, pulsão parada. Cada célula respira. Toda a superfície corporal respira. A gente transpira, a gente produz outras secreções, a gente aplica coisas na pele. Mas a gente tem que ter cuidado, porque essa mocinha, ela respira. Ela respira. E ela tem a respiração dela, que é natural, que é inteira, que é absoluta, quando eu desenvolvo a liberdade de ser transparente. E aí eu considerei que eu tinha que contar para vocês sobre um elemento da natureza que a gente acredita piamente. E se acredita, funciona. A gente acredita piamente que ajuda a gente a desenvolver a transparência. Porque se eu admito ser transparente, a minha espontaneidade está funcionando, é livre, é inteira e será do tamanho que eu preciso. Esse elemento que ajuda a desenvolver a transparência para nós é a margaridinha branca. Sabe aquela margaridinha pequenininha, de vasinho de R$15? Tem ela branca, tem ela amarela, tem ela vermelha, tem ela cor-de-rosa, né? Aquela margaridinha branca. O nome bonitinho dela é Bellis perennis. Se vocês estiverem querendo ter certeza de qual margaridinha vocês estão comprando, é a Bellis perennis. Como todas, tudo para leitura corporal tem nome, aquela margaridinha é considerada pelo JC o princípio ordenador das ânsias dos nossos afetos e é um princípio ordenador da transparência. Tá? A margarida também ajuda muito a desenvolver essa competência, essa habilidade. A água das pétalas da margarida e da margaridinha vão trabalhando muito essa capacidade da manifestação. E se eu fico à vontade para pegar, colher as pétalas, colocar na água e tomar, ótimo. Se eu não considero que isso seja um caminho válido, eu imagino a planta oferecem produtos preparados laboratorialmente, elas oferecem essas medicações, esses princípios dinamizados. Então, a gente pode escolher o recurso que mais nos favorecer. Qualquer justificativa que eu queira dar, eu vou dizer para vocês, mas tem essa opção. Porque a história, gente, é conhecer-se, aceitar-se e viver a fé em si. Isso é o remédio. A partir daí, a gente pega os outros elementos todos que vão dando para a gente, oferece os substratos. Nesse nível, nós não somos autossuficientes, nós precisamos de elementos oferecidos por outras vidas externas a nós, né? Formas de vida dos vários reinos. Precisamos de alimentos.
mas a gente pode utilizar isso tudo com outro grau de consciência. A margaridinha amarela está mais relacionada à nossa disposição para lidar com a verdade dos fatos. A Tereza Lima está perguntando. E aí vai esse movimento todo que eu estou trazendo para vocês, disso aqui, transparência. Se há uma coisa que matriza o desenvolvimento da ansiedade, e em função disso, essa junção de inquietude dentro da gente, e em função disso, os estados ansiosos, essa dificuldade de respirar, os irques da nossa pele, o envelhecimento da nossa pele. Se existe uma coisa que faz com que a gente entre em estado de ansiedade, é o desuso da transparência. E a arranjação de assunto. Como que a gente complica? A gente aponta o outro, traz a história de terceiros, lembra um livro, uma citação. Gente, a gente faz um trajeto longo demais para poder dizer da inquietude que está vivendo. É só dizer na primeira pessoa. É só fazer alguma coisa que signifique execução. É só tirar do plano do pensamento e materializar, já que a gente escolheu estar num universo onde a vida é materializada. Porque existem outras, onde a vida é essencial. E é vida, individuada. Mas aqui não, aqui é matéria. E é aqui que a gente escolheu estar. Então, temos que representar esse tipo de manifestação também. E aí tem outras coisas no nosso organismo, outras áreas do nosso organismo, que vai ajudando nesse processo da ansiedade. Tá? 2 pontos fundamentais na visão do JC. O arco transverso do pé, que é essa área aqui na planta do pé, e o arco transverso aqui da mão. O arco transverso do pé, lá na planta do pé, ok? Essa mesma formatação aqui na base dos artelhos, que dedo de pé chama artelho. Na planta do pé, na base dos artelhos, essa junção bem aqui, na primeira, na formação da metatarso, da falange proximal, chama-se Vale da Ansiedade. Tá? Então, no corpo, tem 3 áreas que concentram a matriz do comportamento ansioso. O Vale da Ansiedade, lá na planta do pé, aqui, que é o canal da efetivação, na palma da mão, logo depois do arco transverso, e o palato duro. Se a gente trabalha nesses 3 botões, se a gente desenvolve o fluxo de energia por ali, se a gente aproveita para mover essas áreas nos momentos em que estamos ansiosos, essa é uma prática física, essa é uma mímica com poder de facilitar a nossa reequilibração. Então, lá na planta do pé, não vou conseguir mostrar para vocês, tem o arco transverso, que é aquele volume maior, que corresponde aqui ao metatarso. Depois tem um pequeno vale, né, que é onde sai o brotamento dos artelhos. Esse vale é o vale da ansiedade. É para leitura corporal o botão maior para desenvolvimentos curativos do psiquismo ansioso. Porque não é um processo de combater a ansiedade. A leitura levanta
uma outra possibilidade oferece uma outra proposta. Ao invés de combater a ansiedade, é descobrir-se não necessitando mais ser ansioso. Eu acho que essa cura bate 10-0. Eu, de repente, descubro que eu não preciso ser ansioso. Essas áreas nos ajudam a alcançar esse estado. Toca com fé isso. Faz movimentos assim, olha, de puxar com os dedos do pé, com os artelhos e com os dedos da mão, uma toalha que está no chão, flexiona e estende, abduz, aduz, puxa, dá vida para essas áreas. Promove mais elasticidade aqui no espaço interdigital, na mão e nos artelhos. Gente, isso é procedimento ansiolítico. Se eu faço esse movimento comigo, com ciência, com presença, eu acalmo a minha pressa. Isso me ajuda a encontrar o ritmo ideal para cada momento. Se eu estou muito ansioso para fazer uma coisa que eu não sei o que é, a parte do corpo que complementa as ações é a falange distal. É assim na realidade. Então, se eu toco a falange distal, se eu bato a ponta dos meus dedos, eu encontro centramento muito mais rápido. Isso são recursos auxiliares, mas eles são muito, muito fundamentais. Eu encontro o meu eixo, eu localizo o meu ritmo, eu toco amassando o rosto e eu identifico qual que é o meu sentir, qual que é a minha vontade daquele momento. Eu não preciso ser rude com ninguém. Eu não preciso agredir ninguém para falar de mim. É só eu falar de mim e não falar para o outro dele. Porque, pronto, resolve. Se eu falo do outro para ele, na maior parte das vezes eu estou criando resistência do outro. Resistência no outro. E eu estou mostrando a minha resistência do outro. A gente não consegue um jeito muito amoroso de falar, não. Mas se eu me incluo, se eu falo na primeira pessoa, o outro vai me acolher rapidinho, independente do que é que eu estou fazendo. E eu não vou ser rude comigo 24 horas por dia. Não é isso. Então, naturalmente, eu vou desenvolvendo a humanização dos meus sentidos. Então, movimenta artelhos, movimenta dedos, massageia esse vale que está aqui, né? O início da falange proximal de cada um dos dedos, da mão direita, da mão esquerda, da planta do pé direito, da planta do pé esquerdo. Aprende a puxar a toalha com os artelhos. Puxa a toalha com as mãos. Imaginei. É terapia. É terapia. E funciona. E funciona na linguagem do corpo. Abduzir as extremidades, abduzir, afastar o corpo, as partes do corpo da linha média, desenvolve nossa criatividade, nos dá versatilidade. Exercitar junto, aproximando, nos dá presença, eixo. Então, abduz e aduz, flete e estende, libera as bases das nossas extremidades. A outra coisa, além de bater a ponta dos dedos, gente, isso é mágico. Me salva 800 mil vezes na vida. Eu entro na pressa, eu entro na angústia, no sentimento que eu não vou dar conta,
Tô lá. E a gente tem que prestar atenção nessas coisas, porque tem muita gente que pratica isso, mas tem muita gente que tem essa ação condenada, como se fosse cesto, tique, expressão de maluquice. Não é não, gente. A maior parte das expressões de maluquice ditas aí, de expressão de ansiedade, são recursos aliviantes do grande psiquismo corpo. Existe os movimentos involuntários, existem os toques, existem, mas eles têm linguagem. E se eles não forem lidos só como um distúrbio, mas como uma informação, um recado, muito mais rapidamente eles podem se tornar desnecessários. Mas se a gente culpabiliza, meu Deus, aí aumenta a inquietude ainda mais, aí eu preciso bater ainda mais. Nereida, esse movimento de bater a ponta dos dedos também é bom para quando eu me acho perdida, vou fazer uma coisa, chego lá, esqueci o que eu vou fazer, aí eu volto. Isso também é sintoma de ansiedade, né? Só que aí você comprime e aperta. Ok. 1 segundo do seu coração. Esse movimento aqui é um mudra. Um dia, se vocês quiserem, eu vou ter o maior prazer de compartilhar com vocês os mudras de JC. É muito legal. Esse movimento, para nós, é um mudra. Eu quero. Obrigada. Obrigada, Eliane. É uma mudra de presença. Eu quero. Ô, Zumira, faz uma vaquinha aí. Volta lá depois, gente. Aí a gente vai fazer mudra. Adoro mudra. Então, esse movimento é fundamental. Se eu quero acalmar a ansiedade, eu toco, né? É bom que não seja uma linguagem muito binária, porque a gente é muito binário, né? Aí fica lá naquele movimento de batistaca. Não, vamos tentar movimento de batistaca na vida? Já está na hora, 2020. Não? Tem que ser lânguido, tem que ser brasileiro, latino. Aí você muda o ritmo, você canta uma musiquinha se der tempo. Se não der, você está muito ansioso, vai só nesse movimento. Mas assim, vamos evitar a linguagem binária, gente. Nós já humanizamos a beça. Vamos expandir as possibilidades da nossa linguagem, né? Chega de batistaca, aplicada onde vocês quiserem aplicar. Chega de batistaca, gente. Vida nova, remeleixo, pelve, sensibilidade, languidez. E vai por aí afora. Depois desse movimento, para ajudar a gente a achar o nosso ritmo. E como a Miriam trouxe, essa fixação para estabelecer literalmente esse estado de presença. Tá? E aí, mais 2 coisas que eu quero trazer para vocês, em relação à ansiedade e para desenvolver nossa capacidade de comunicação. A gente usar sadiamente a teatralização quando a gente está ansioso. Quando a gente está numa expectativa muito grande. Quando a gente está cheio de inquietude e não consegue representar ou não se dá o direito de representar. É um momento maravilhoso para a gente teatralizar. Então, eu estou ansioso porque eu quero saber notícia de alguém, mas eu estou sem coragem de ligar e perguntar. Eu considero que não é devido. Finge. Pega seu telefone, teatraliza que você está discando, escuta o telefone chamar, dá uma esquizofrenizada, mas teatraliza, representa em ação aquilo. E é tão mágico que, de repente, aquilo que você não podia fazer, alguém aparece e te ajuda a fazer. Mas você não conteve. Não conteve. Né? Você não proibiu a espontaneidade.
Você representou aquilo, mesmo sabendo que é teatralizado. E aí o circuito, espontaneidade e ânsia se organiza de novo. A ânsia é a pulsão fundamental. É a pulsão fundamental do movimento saudável. Então, a leitura assume a teatralização como um recurso ansiolítico maravilhoso. Eu não vou fazer, eu sei que eu estou teatralizando, mas eu estou transformando a minha pulsão em movimento. E depois da gente teatralizar, o que eu quero trazer para vocês é a movimentação da língua. A língua, para a leitura corporal, é o órgão de excitação do meu sistema de satisfação. Satisfação em todos os níveis. Cada qualidade de movimento da língua aciona um dos departamentos do nosso psiquismo. O movimento anteposterior ajuda a gente a ir buscar os alimentos. O movimento vertical, né, levando a língua até lá em cima, no palato, ajuda a gente a ganhar espaços para generosidade consigo, enfim. Cada movimento, o movimento látero-lateral dá para a gente muito mais competência para lidar com as situações prazerosas, mas roçar a língua no palato duro e brincando com a língua no palato duro, que para os ansiosos todos, no primeiro momento, pode dar maior irque, mas movimentar a língua no palato duro vai educando a nossa ânsia. E eu considero um dos recursos físicos mais potentes no desenvolvimento da administração da própria ânsia. Da mesma forma que assoviar amadurece as funções diafragmáticas, passar a língua no palato amadurece todas as funções, ajuda a amadurecer todas as funções da nossa sexualidade. Entendendo sexualidade, tudo que transcende a experiência sensorial básica e leva a gente a um estado de êxtase, de prazer maior, de saciedade, de satisfação. Sexualidade é tudo na vida, incluindo sexo. E essa é a energia que mais dura, segundo o JC. Então, assim, depois de morto, ainda tem muita energia de tesão circulando. Então, a gente tem que aproveitar isso na vida. Dar-se prazer. Dar-se prazer. Trabalhar, organizar com a energia, movimentar com o Kundalini, como a outra trazendo, mas trazer para a vida, trazer para o cotidiano, salivar. Que delícia! Se tocar, cuidar do cabelo, não é arrumar o cabelo, cuidar das antenas, passar a mão, confiar que a gente é capaz de fazer. E falta só um pontinho que eu quero trazer para a gente trabalhar nossas ânsias, que é um ponto que a gente chama ponto divisor das águas. Aqui na frente nós temos um osso que chama externo, ok? Lá na primeira porção do osso externo, um pouquinho abaixo da linha do mamilo, né, da linha mamária, nós temos o processo tifoide, que é aquela setinha que termina o osso ali. Vocês localizaram? Na pontinha do processo tifoide, quando ele termina, ali tem um ponto muito nobre de mobilização da nossa emocionalidade. E é um ponto que processa principalmente as emoções dolorosas que estão armazenadas no nosso corpo, que são emoções que formam a necessidade de sofrimentos
do sistema respiratório, principalmente o pulmão. Esse ponto, que fica bem aqui, para nós mulheres é fácil, que é só chegar aqui na área assim, da cintura do nosso sutiã. Esse ponto é um ponto divisor das águas e que guarda memórias de mágoa, de ressentimento, de dores morais, de carências não reveladas, consequentemente jamais satisfeitas, né? E se a gente não revelar as nossas carências, como é que vai ser possível realizá-las? Esse ponto nos liga a aprisionamentos feitos com vidas, nas vidas anteriores, claro, mas assim, principalmente com os aprisionamentos que nós criamos nessa existência. Que a gente aprisiona o que é bom ou aprisiona o que é ruim, aprisionou do mesmo jeito. A gente não anda. Ah, eu estou presa lá naquele orgasmo maravilhoso. Sai dele. Porque enquanto você estiver presa naquele orgasmo, você está perdendo a oportunidade de outros tantos. Ah, estou lá presa naquela dor terrível, naquele sofrimento. Sai dele. Porque enquanto você está presa lá, você está perdendo a oportunidade de ressignificar. A fila não está andando. E aí, nas receitinhas, a gente colocou também a indicação do alho poró. O alho poró para leitura corporal é um super, hiper alimento, fonte, nutriente, que ajuda a gente a sair desses aprisionamentos, a processar de forma diferenciada essas dores morais ou essas justificativas. Porque tem esse nome todo que eu estou dando aqui para vocês. Mas, na verdade, tudo isso, as mágoas, os ressentimentos, essas coisas, as culpas todas que a gente usa, são, na verdade, justificativas que nós utilizamos porque ainda não nos sentimos com liberdade o suficiente para ser espontâneo. Então, tem 500 nomes. Mágoa, ressentimento, dor moral, contenção, trauma, tarará, tarará, tarará. E a gente vai carregando isso ao longo da vida, vai sendo distribuído no tecido corporal, mas a gente pode usar o alho poró, que é uma delícia, é só você cortar o alho poró, misturar com manteiga e azeite e comer. Aquilo é bom, é muito bom. Eu preciso voltar a fortalecer a minha presença? Tem nada melhor que o Giló, gente. Giló fortalece o baço. Coloca lá Giló, azeite, manteiga e bota para assar. Aquilo é muito bom de comer. E é nutriente para o nosso sentido de integridade. Mas tudo isso para ajudar esse ponto, que é o ponto divisor das águas, que vocês vão localizar. Muitos já tocaram, né? Muitos já tocaram essa área e já sentiram, e é isso. Faz de conta que eu estou tocando lá. Toca com um dedo e com o outro dedo você vai acariciando em volta dele, assim, olha. Dizendo para ele que aquilo que está concentrado pode passar pelo diafragma e você arrota aquilo, pode descer em direção ao sistema urinário, sistema da eliminação, que pode ser o urinário ou pode ser o intestinal, e você vai urinar ou vai defecar aquilo. Limpar isso, limpar na sua pulsão primária. Carece elaborar, não. Lembrou, já sabe o que é. Por que aconteceu? Aconteceu porque era o melhor que podia me acontecer. Aconteceu porque eu incluí aquela possibilidade para a minha vida como referência de aprendizado quando eu escolhi aqui estar. Aconteceu porque era a escola mais eficiente pela qual eu podia passar. Passou. Eu sobrevivi. Eu tenho que festejar que eu sobrevivi. Isso é que é legal. E eu sobrevivi para quê? Essa é a proposta da evolução, segundo JC. Passei aquela meleca toda e sobrevivi. Para quê? No mínimo, é para encontrar um lugar ainda mais sadio,
para mim, e vários patamares de saúde psíquica dentro de mim. Esta é um estímulo, tocar o ponto divisor das águas, trabalhar com as más águas. Más águas são as nossas mágoas. Más águas são as justificativas que a gente carrega por décadas. Quantos anos você tem, moça Nereida? 62 quase. Mas por que é que você está sofrendo? Ah, por conta daquilo que eu experimentei aos 8 anos de idade. Hã? E não deu, Nereida, até agora, para você dar outro nome para aquilo, olhar com outro olho, desfixar, interpretar de uma forma diferente para aquilo ser mais palatável, para aquilo poder ser assimilado, para aquilo poder ser transformado em uma outra realidade. Então, para a gente trabalhar isso, esse ponto é um ponto fundamental. E falta só uma coisinha. Dentro do assunto que a gente está trazendo, as cores que a leitura sugere. Para a gente trabalhar esse princípio divino em nós, para ajudar a gente a mover esse princípio crístico que existe e que é em nós, para desenvolver o processo de reconhecimento da nossa própria luz, desenvolver em nós a aceitação, existe um combo de cores para a leitura corporal, que é o combo das cores que gerenciam o quarto centro. E são as cores vivas do rosa, do verde e o dourado. Então, para trabalhar isso tudo que eu estou trazendo para vocês, tem 500 mil práticas, ok? Mas tem uma que é isso. Senta aqui, na glabela, no espaço entre as sobrancelhas, chama glabela. Percebe lá o vórtice de energia, se você der conta, mas se não der também, só concentra a sua atenção aqui. E te veja rosa, e te veja verde, e te veja dourado. Aí você olha para aquilo, joga o cabelo para trás e fala, eu sou assim. E se apropria dessa matriz. Isso vai ajudar a gente pra caramba a desenvolver a espontaneidade. Porque oficializa o processo da autoaceitação. É isso. O que vocês acham?